Eba! Estamos começando mais um episódio. Feliz quarta-feira para você que está assistindo esse episódio hoje, no dia que ele foi ao ar, toda quarta-feira, às 9 horas da manhã. Você tem esse encontro junto comigo. Jardins de Selá é a sua pausa de contemplação, uma pausa para você trazer novos conhecimentos para o seu dia. E eu tenho certeza que o seu dia vai ser muito diferente depois que você estiver aqui, junto comigo nesse momento. Se você está chegando agora, já curte esse episódio, deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião, o que você gostaria que a gente abordasse aqui de tema. Compartilha esse vídeo e se inscreve para você receber sempre em primeira mão quando tiver um episódio novo por aqui, tá bom? Olha, hoje, quando eu tô sentada assim, vocês já sabem que vai ter um convidado aqui do meu lado. E hoje é um convidado muito especial. Eu estava brincando aqui, falando que para a gente conseguir uma agenda, assim, para fazer esse encontro, é quase que um evento, é um acontecimento para a gente conseguir conciliar e estar batendo esse papo aqui super gostoso com vocês. Então eu quero que vocês me ajudem a receber com muito carinho, você que está aí na sua casa, já uma salva de palmas para o senhor, meu marido lindo, maravilhoso, Paulo Kazaki! Te amo, amor. Uma alegria estar aqui com você, vida. Te amo, meu amor. Parabéns por esse projeto maravilhoso que tem fortalecido a vida de outras mulheres também. Que lindo, que lindo. Gente, é assim, a gente trabalha junto, né, amor? É. A gente cuida das crianças, enfim, a gente faz tudo junto. Mas, de fato, conseguimos organizar a agenda, né? Para os dois saírem, assim, ao mesmo tempo e estar aqui. Eu sei que quase que eu tive que tirar, com certeza eu tirei algumas reuniões, né? Para poder estar acontecendo. Você gostou do Jardins? Lindo, o espaço é maravilhoso, projeto que nascido no coração de Deus e transbordando em você. E é impressionante como tem a sua cara, a sua energia, e as pessoas que vão estar assistindo aqui, elas vão se identificar e vão multiplicar através da sua visão. A gente Amém. precisa de inspirações. Amém. E você é uma inspiração para milhares de mulheres. Amém, amor. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei assim, vou chamar o Paulo para estar aqui. O que a gente pode falar, né? Porque eu e o Paulo, como a gente trabalha junto, a gente começou, eu e o Paulo, só dando um overview, assim, né, para você que chegou aqui agora. Eu conheci o Paulo, tinha 15 anos de idade, o Paulo tinha 19, então já faz muito tempo, assim, que a gente está junto, e a gente fez, óbvio, né, começamos a vida ali muito jovens juntos, então a gente sempre fez tudo junto. É. Empreendemos juntos, temos 4 filhos, né, imigramos, assim, tudo, as nossas etapas, elas sempre foram muito parecidas nesse processo de evolução. E hoje, conhecendo muito bem a minha audiência, as mulheres que me seguem, eu queria que a gente trouxesse especificamente para esse episódio de hoje, e já estendo o convite que você pode voltar outras vezes para a gente falar de outros temas, que a gente falasse sobre casamento, né? Sobre os pilares de um casamento de sucesso. Porque eu sei que as pessoas também te perguntam isso, e todos os lugares que eu vou, as pessoas falam: caramba, Fabi, vocês estão há mais de 20 anos juntos, né? Como ter um casamento de sucesso? Como que vocês conseguem trabalhar juntos, né? Tocar as empresas juntos sem ter nenhum atrito. Tem gente que mal consegue dividir, né? Tem gente que não consegue estar no mesmo ambiente ali de trabalho. Então, eu queria que a gente explorasse hoje o Jardim de Selá, que essa pausa reflexiva seja para inspirar você, mulher, você, homem, que é casado, que quer trabalhar junto com a sua esposa, quer construir uma vida de sucesso, sim, né? Alicerçada nos pilares divinos, que você assista esse episódio até o final, que eu tenho certeza que ele vai te edificar. Então, eu quero começar te fazendo uma pergunta para a gente entrar nesse tema. Qual, assim, os pilares que você julga ser fundamentais para um casamento de sucesso? Legal. A primeira coisa é conhecer o outro, né? Então, quando eu sei quem eu sou, primeiro, na verdade, preciso me conhecer. Tá. Saber quem eu sou, né? O que a minha identidade ecoa. Aí, uma vez que eu sei quem eu sou, para onde eu tô indo, eu preciso conhecer o outro e transformar isso em um só. Eu nunca me esqueço, assim, quando a gente começou, existia uma atração entre nós, um respeito, um carinho, um zelo. E quando a gente deu o primeiro beijo, que foi mágico, dia 4 de maio, há 23 anos atrás, a gente completa agora, desse primeiro beijo. Depois, em mais 6 dias, a gente pediu em namoro, e dali começamos uma relação. Então, houve uma atração muito forte, mas eu fui buscar em você coisas que me completavam. E uma das coisas que eu falei para você, que para mim era muito importante, falei: amor, é muito importante para mim que você seja proativa, que você, diante de cenários e circunstâncias, você seja proativa.
e eu vi o seu desenvolvimento, o seu crescimento brutal dentro desses 23 anos. Eu acho que é isso, é buscar no outro o que te completa e passar para o outro o que é importante para você. Acho que o maior fracasso que um casal pode ter é não sonhar os mesmos sonhos juntos. É Tá. viver uma vida apartada, ter o momento do casal e o restante como se fossem vidas aleatórias, vidas separadas. Isso para mim não é a unidade de um casal, não é se tornar um como um todo. Até fazendo um gancho do que aconteceu ontem, a gente estava na academia ontem cedo, né? Aham. E o que o americano falou pra gente? Ah, ele falou que a gente era um casal lindo, né, que É. era lindo de ver, a gente estava sempre juntos. Então você vê que, independente da língua, a gente não estava falando inglês, é um cara da academia, Que a gente não sabe nem o nome, né, ele só é, tá ali todo dia. foram dois que falaram isso Aham, ontem, né? aham. Você vê, depois de 23 anos, a gente junto, as pessoas conseguem perceber unidade em nós. Que é a energia transcende a fala, Uhum. transcende o relacionamento, transcende, né? Então, primeiro tinha um americano japonês que ele estava contando pra gente que no momento que a academia estava fechada, que ele treinou numa outra academia, ele falou: "Ó, vocês são lindos juntos". Aham. Aí nisso passa um outro americano e fala: "Nossa, que impressionante como vocês são fortes, bonitos juntos, vocês trabalham juntos, vocês estão juntos". Ele falou no sentido de trabalhar, de treinar na academia juntos, né? Uhum. Ele não sabia como funciona a nossa relação no dia a dia, né? Então a gente percebe essa unidade, essa integração que a gente construiu ao longo do tempo. Por quê? Porque eu acredito que boa parte do tempo a gente sonhou os mesmos sonhos, a gente olhou para a mesma direção, a gente esteve alinhado em Deus, alinhado na família, alinhado no que era importante um para o outro e cuidando e melhorando. A gente foi superando cada fase, cada momento e até chegar nessa conquista que a gente tem hoje, uma grande família, né? Amém, amém. Eu vejo muito isso, assim, né, a comunicação, eu acredito que ela é essencial Uhum. para um relacionamento de sucesso. E a gente está falando aqui do nosso casamento, né, relacionamento entre homem e mulher, mas isso nos negócios, né, em sociedade, com as crianças, enfim. Então a comunicação, você deixar muito claro, as pessoas elas acreditam muitas vezes: "Não, a pessoa tem que saber", né. "O meu marido tem que saber que eu gosto disso, a minha esposa tem que saber que eu não queria isso", né. Mas se você comunicou, você falou, você expressou, é tão importante a gente manifestar aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta também, para que Uhum. não ocorra. E eu vejo que isso foi um processo de amadurecimento mesmo da nossa relação. Como eu comentei, a gente se conheceu muito jovens, e o lado super positivo disso é que a gente construiu tudo junto, né, a gente É. começou do menos zero, né, lá atrás, como você disse, a gente foi criando ali sonhos em comum. Eu acredito que nós temos 3 tipos de sonhos, né, são sonhos da Fabiana, que passam a ser sonhos do Paulo, são os sonhos do Paulo, que passam a ser os meus sonhos, e são os sonhos que a gente constrói em conjunto, né, ali que toda a família se beneficia. Então a gente sempre foi trabalhando ali um com o outro para realizar, né, a vontade. Quando Uhum. eu entendo que o Paulo eu tô casado com o Paulo não é para ele me fazer feliz, como consequência eu sou muito feliz de estar casado com ele, mas essa responsabilidade é minha, nós estamos aqui como seres complementares, Uhum. né, um do outro, e é maravilhoso desfrutar a vida. Então como a gente começou lá do menos zero, a gente teve os desafios de amadurecer junto. Eu acredito que no nosso caso, o nosso grande desafio foi ali na passar pela adolescência, passar pelos desafios, descobrir vida profissional, começar a ganhar dinheiro, depois morar, né, casar, fomos morar juntos. A gente foi se descobrindo ali, né, que foi, o ponto de desafio. E o ponto o bônus disso tudo foi que exatamente o mesmo, né, a gente começou juntos do zero, não tinha uma separação. "Ah, não, Uhum. isso é seu, isso é meu, a gente vai separar", não, foi tudo tão junto que às vezes eu falo coisas que é o Paulo que fala, eu não sei onde eu começo, onde ele termina, porque é tudo uma coisa só, né, você É. não sente isso? Eu sinto isso. Você me influencia demais e essas influências que você me gera, elas me alegram o meu coração. E eu acredito que a convivência e buscar o seu melhor e olhar todo o seu ponto forte é o que me faz me apaixonar cada dia mais por você. A Fabi, ela começou uma jornada de estudo bíblico num nível de profundidade que eu não tinha acessado. E aí, por causa disso, eu fui lá e mergulhei também. Aí ela começou uma sequência de jejum. O jejum dela começou a me constranger, eu comecei a entrar no mesmo flow, do jejum. Então a gente é influenciado o tempo todo.
A questão é se a gente se permite ser influenciado por quem está do nosso lado. E muitas vezes acho que os casais, eles assumem uma postura de competição. Uau, é. E essa competição, ela faz com que você perca a oportunidade de admirar, de aprender, de conectar, de se colocar num posicionamento de intimidade, de conexão profunda, não só na relação amorosa, né, mas na relação pessoal. Porque acho que a relação amorosa ela faz parte do casamento, mas ela não é só essa parte do casamento, né? Eu acho que pelo contrário, o casal ele passa muitas horas em outras áreas. E se não houver essa conexão, se não houver essa guarda baixa, se não houver essa intimidade de curva de aprendizado, de admiração, de respeito, de orientação também, né? De orientar o outro. Talvez a mulher sinta cuidado na hora de orientar o marido, porque parece que ela sabe mais, o marido sente cuidado na hora de orientar a mulher. E para a gente também não foi fácil, é um processo de engrenagem, a gente está comentando aqui num nível de maturidade do que a gente vive, mas houve uma curva de desenvolvimento, o bom é que a gente chegou nessa curva e a gente aprende muito com o outro, influencia muito com o outro. Eu tenho a alegria de falar que você é minha mentora, você é a pessoa que mais me inspira nessa vida. Além de ser a pessoa que eu mais senti prazer, alegria, felicidade, amor em todos os sentidos, como homem, como companheiro, como amigo, como empresário, como sócia, que você sócia minha que você é, dos nossos negócios, e eu que sou seu sócio nos seus negócios. Acredito que eu tenho a felicidade de poder aprender com você e ter felicidade em tudo isso. Que lindo, amor. Vai além do amor, né. É. O amor ele é importante, mas a gente consegue ir além. E eu acredito que algo que a gente tem também são bons acordos, Uhum. né, eu acredito que para um casal que decide, eu acho que você tem que fazer um acordo. Cara, eu tô nesse relacionamento, aí a gente entra para os jovens, né, o Paulo tem Uhum. falado muito com os jovens agora, que estão nessa fase de descoberta. A nossa vida ela é tão preciosa, né, para você homem, para você mulher, se guardar, né, para o seu companheiro, se guardar para o momento do casamento e fazer acordos Uhum. ali, né. Então eu acho que isso é uma coisa que funciona muito bem pra gente. Então olha, estamos casados, estamos aliançados aqui, Deus está no centro da nossa relação, quais são os nossos acordos, o que que a gente tem que ser falado, tem que ser manifestado, e a gente tem que ter muito claro que nós vamos brigar juntos pelo mesmo objetivo, Uhum. né, não é a Fabiana contra o Paulo, não é quem chega primeiro, mas assim, como nós podemos chegar juntos e melhor nesse objetivo. Quais são os acordos da família? O acordo da família, por exemplo, na nossa casa eu sei que a minha prioridade são os meus filhos. Eu sei que eu consigo trabalhar, me desenvolver e o Paulo tá tudo certo, amor, hoje você pega na escola, amor, não deu, tá tudo bem, mas nós temos um acordo de qual é a minha tarefa, como o Paulo, a gente tem um acordo de qual é o papel do Paulo dentro da relação. Então acho que as pessoas muitas vezes elas menosprezam falar sobre isso, né? Uhum. Muitas vezes as pessoas quando vão casar, elas se preocupam em ter a geladeira, em ter o fogão, onde vão dormir, Uhum. qual cidade vão morar, mas elas esquecem que elas estão começando uma vida nova e o quanto é importante discutir sobre isso. Nós estamos casados, olha, a gente vai fazer isso aqui dar certo, não tem Uhum. plano B. O casamento é prioridade, vamos estar ali alicerçados com Deus. Olha, quais são os nossos acordos? Vamos deitar na cama todo dia junto? Vamos orar? Vamos fazer isso? Se não der, vai ser uma exceção, né? Qual é a nossa prioridade? Então, fazer bons acordos já no começo dessa relação, para você que é jovem, que está começando, que ou muitas vezes quer melhorar o seu casamento, às vezes tem gente que já está Uhum. casado aqui, assiste a É. gente hoje, "Fabi, eu já estou casada há 20 anos igual você, meu casamento não está assim", calma, né, a gente muitas vezes projeta no outro o que a gente quer que o outro mude, mas a gente não muda ninguém, né, a gente pode orar, ajoelhar no chão, pedir para o Espírito Santo trabalhar, rezar, mas você pode mudar você, e é muito difícil às vezes as pessoas reconhecerem, né, Uhum. "Ah não, eu tenho essa falta, eu preciso melhorar", porque às vezes o que você pode controlar são as suas mudanças, e aquilo que você muda em você automaticamente vai gerar o constrangimento do outro, Uhum. para que o outro queira evoluir, para que o outro também queira ser transformado, né, É. para que o outro passe por essa etapa. "Olha só, minha esposa", que nem você falou, minha esposa está fazendo jejum, espera aí, me constranjo, eu quero viver esse nível de profundidade". Em nenhum momento eu falei para você: "Amor, você Uhum. tem que jejuar". Uhum. Né, você tem que fazer, não, você viu o que eu estava vivendo, e como nós temos um acordo, né, nós Uhum. estamos tão juntos ali, você falou: "Não, quero viver isso também", É. né, e essa troca ela é muito gostosa, Uhum. né, e acaba refletindo nas crianças. É. Eu acho que quando as pessoas olham um casal feliz, parece ser utópico,
parece ser casal de internet, parece ser algo superficial. Mas o problema não é isso. O problema é que as referências são muito ruins Uau. e as referências estão muitas vezes ligadas com os resultados materiais. E a performance material não tem a ver com o caráter da relação, não tem a ver com o nível de intimidade, de troca, de experiência. São coisas diferentes. Uma pessoa bem-sucedida financeiramente, ou um casal bem-sucedido, eu creio que são 3 pilares para um casal ser bem-sucedido financeiramente. Primeiro, eles estão jogando juntos. Essa é a maior probabilidade do que dar certo separados. Ah, pode ser num caso que a mulher seja rica e o marido não tenha ainda sucesso financeiro? Pode. Pode ser ao contrário? Pode. Mas a probabilidade de ter sucesso era os dois olharem para a mesma direção e os dois acompanharem, seja em economia, seja em investimento, seja em apoio, em desenvolvimento, porque o sucesso financeiro do que muitas pessoas buscam começa no seu desenvolvimento. Quem é que tem que me tornar para acessar o que eu quero viver? E quando as pessoas falam, puxa, mas a gente tem filhos, é exatamente porque você tem filhos. Quem tem filhos é que você tem que dobrar o seu nível de desenvolvimento mental, estrutural, psicológico, e se a pessoa estiver do seu lado, estiver alinhada com isso, a chance de vocês construírem é muito maior. E aí, ter acordo, né? A gente teve momentos em que eu passei mais tempo dentro de um avião do que dentro de casa. Então era um momento de jornada e foram muitos picos de jornada, como eu tô no momento agora de jornada, né, antes de entrar. O Paulo fala assim pra mim: "Amor, mais 2 anos", né. É, Ele sempre fala assim, então você sempre deixou muito claro: "Amor, a gente vai passar por isso por mais 2 anos, uhum, segura?". "Seguro". Então eu não tô lá reclamando, eu sei é, que faz parte do nosso acordo, né. por quê? Porque eu mostrei o tempo do que eu tô decidido a me movimentar, com tamanho de intensidade, a gente vai sofrer nesse período, é inevitável, mas a gente já sabe que a gente colocou aquele prazo, a gente colocou aquela jornada. Quando a gente entrou em 2026, eu falei pra Fabi, falei assim: "Amor, você acha que eu trabalho muito?" Ela falou: "Demais!" Eu falei assim: "Então se prepara, porque eu vou trabalhar o dobro em 2026. Eu tô em fase de subir montanha, pico, eu tô construindo uma estrutura, uma jornada que necessita de muita energia, muito foco, muito movimento para que todas essas sementes que eu venho plantando nos últimos 4 anos, que estão para fora agora, estão começando a frutificar, elas são do dobro de cuidado para elas frutificarem de forma saudável e pegar os resultados desses frutos e replantar, principalmente. O que a gente fez foi replantar durante esses últimos 15 anos. Então, primeira questão, o casal está alinhado no momento de construção que eles estão. Segundo, o acordo, o período, o sonho, quando que vai acontecer essa jornada e quais são as variáveis que dentro delas eles podem encontrar. E terceiro, o desfrute do casal, né? Poxa, então a consequência disso vai nos levar para esses resultados que vai proteger a nossa família, né? Eu costumo dizer isso, que é a distribuição de semente de curto, médio e longo prazo. E um outro ponto muito importante que você colocou aqui agora é a questão de um casal quando ele está em processo de formação. Uhum. Ah, as referências dos casais é baseado normalmente, primeiramente, nos Meus pais, pais. e ou eles repetem o processo do que acontecem dos pais, então se eles tiverem pais que eram bons exemplos quanto casal, eles tendem a repetir, e se os exemplos forem ruins, eles podem repetir também, ou repelir, fazer o contrário, né? Já meu pai e minha mãe foram um casal feliz, amorosamente, mas eles foram fracassados em outras áreas, então eu quero repelir porque eu quero ser mais parecido com os meus amigos, ou não, eu quero no mínimo ser isso e acrescentar o meu desenvolvimento profissional. Exemplo, né? E o ao contrário na mesma base. Então, primeiro a gente tem que entender a matriz, a origem, que são dos nossos pais. Qual é a referência de pais que eu tenho? Segundo, qual é a expectativa dos meus amigos, das pessoas que estão no meu redor, quem está se formando para formar um novo casal? Os meus amigos, como é que eles enxergam o relacionamento? Como é que eles atuam com o relacionamento? Porque se você quer ter um casamento melhor e as pessoas ao seu redor têm casamentos fracassados, você vai ter que buscar outras referências. Sim. Porque as suas referências, elas, como a Fabi falou, ninguém muda ninguém. Mas as referências, elas vão impregnar sementes na sua mente constantemente do movimento que você quer ter. Quando a gente convive com outras pessoas que estão falando de Deus, a gente se aproxima, a gente tem mais tempo com Deus. A mesma coisa com relacionamento. Quem convive conosco, as pessoas que querem se aproximar de nós, do nosso íntimo, elas querem entender como a gente funciona como casal. Inevitavelmente, todas as pessoas que estão com relacionamento ou sem relacionamento, elas buscam modelar
o que a gente faz para elas poderem duplicar, porque é uma das nossas principais fortalezas, né? É onde a gente é forte, é onde a gente... Todo o restante é complementar ao que a gente faz. Então, eu acredito que também é importante esse acordo entre casal, e uma vez que formado, a gente aprende isso com maturidade. E vocês estão tendo a oportunidade de ouvir toda a maturidade do que a gente chegou até aqui, porque a gente se desenvolveu muito, e automaticamente para Uma se desenvolver, jornada, né? a gente errou muito, né? E esses erros, graças a Deus, não feriram os nossos princípios, não nos feriram ao ponto de destruir a nossa identidade, quem nós somos, né? Mas hoje, olhando uma fotografia para trás e podendo orientar, assim, quando você formar um casal, quando você decide casar com uma mulher, não pode existir plano B, não pode existir uma outra opção, não pode existir nada que não seja o alicerce da família. Vocês que estão ouvindo essa mensagem, se você estiver num relacionamento hoje, e esse relacionamento estiver machucado, ele estiver ferido, ele tem conserto, ele tem restauração, ele pode ter uma nova vivência pela graça de Deus. Então, Amém. desistir não é uma opção, né? Amém, amém. A gente sempre fala isso, né? Tudo dá para se aproximando de Deus para você conseguir corrigir, aperfeiçoar e ter a oportunidade de construir uma nova história com a mesma pessoa. Óbvio, gente, né, que aqui somos adultos, não estamos falando de agressão física, Uhum. né? A pessoa me bate, a pessoa não, aí realmente cai fora, não é para você. Traição, né? Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que você também não é tudo que você tem que perdoar, né? A própria Bíblia fala, né? Se houve uma traição e tudo mais. Peraí, vamos conversar. Com quem você está se aconselhando? Né? Às vezes falta oportunidade, as pessoas muitas vezes elas não sabem. Existe um ditado ainda que as pessoas falam, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas peraí, quais são as pessoas que você está buscando referência para se aconselhar? Né? Busca talvez o seu pastor na igreja, ou as pessoas que você se inspiram, que têm um relacionamento que muitas vezes você se inspira, para te aconselhar, para você saber se é de fato caso para você sair de perto e viver uma nova Uhum. história e tá tudo certo, né? Ou se não, se existe uma oportunidade de você fazer diferença. O que a gente muitas vezes, o que eu vejo é que as pessoas elas não querem dispor de tempo para o casamento e elas querem ter um casamento saudável. Uhum. Como assim, Fabiana? A gente acabou de voltar de Miami. Eu e o Paulo, a gente tem uma agenda super corrida. Nós temos 4 filhos, nós temos múltiplos negócios, nós gravamos podcast. E nós somos imigrantes aqui nos Estados Unidos. E mesmo assim, a gente não abre mão de ter na agenda um tempo só nosso para É. cuidar do casamento. Então, como que as pessoas querem ser bem-sucedidas financeiramente e elas gastam muito tempo no trabalho, pensando em estratégias de como crescer profissionalmente para que elas sejam bem-sucedidas financeiramente, mas elas gastam zero de tempo pensando em como melhorar o seu casamento, como ter Uhum. tempo estratégico na agenda para fazer esse casamento ser o melhor do mundo. Uhum. Então, eu acredito que um dos nossos é algo que a gente faz muito bem, a gente sempre, né? Desde que a gente está nos Estados Unidos há 5 anos, Uhum. e mesmo mudando para cá, nunca foi uma desculpa para que a Uhum. gente não tivesse esse tempo. No nosso caso, a gente foi viajar, mas tem pessoas que falam, Fabi, eu não consigo viajar. Você consegue acordar mais cedo para um café da manhã? Você consegue esperar seu marido ir dormir um pouco mais tarde? Você consegue tirar um dia, uma reunião e ir num almoço enquanto as crianças estão na escola? Então, assim, não existe desculpa. O que existe é você estrategicamente colocar na sua agenda. Lá em casa funciona assim, amor, ó, tal dia, tal dia, tal dia, dá para você? Não, não dá. E tal dia, tal dia, tal dia, posso fechar a agenda? Pode deixar que eu vou atrás. Eu não espero o Paulo me convidar. Amor, queria te convidar para a gente viajar, para a gente ter um momento. Não, eu não espero. Eu vou atrás dessa oportunidade, porque eu sei que ele está cuidando de outras coisas e eu sei que vai ser incrível Uhum. e que a gente vai usufruir esse momento. Então, muitas pessoas às vezes querem viver algo extraordinário, mas não investem tempo Uhum. para cuidar, para semear, para cuidar do seu jardim, para que viva algo extraordinário. Então isso é uma prioridade nossa que É. super funciona, né? É. Eu vejo muitos casais, eles não andam de mãos dadas, não tem trocas de palavras de amor, de edificação. Uma coisa que um casal tem que tomar muito cuidado, na minha opinião, uma coisa é a gente brincar com as situações externas, ou até a gente mesmo tirar sarro da gente mesmo. Mas eu acho que uma coisa muito perigosa para um casal é você tirar sarro da pessoa que está do seu lado, porque isso pode parecer engraçado momentaneamente, mas dependendo da brincadeira pode ferir a identidade. E isso muitas vezes é por falta da edificação. Então, se há edificação, o reconhecimento, eu reconhecer os talentos da Fabi, os valores dela, tudo que ela faz de bom, automaticamente, quando eu fizer uma brincadeira, vai surtir muito menos efeito
a brincadeira, porque a edificação prevalece o momento da exaltação, né, de você exaltar quem está do seu lado. Então eu percebo que as pessoas talvez têm 3 cenários, né, o cenário, puxa, meu casamento está um fracasso, eu estou pensando em desistir. O segundo cenário, meu casamento está estável, mas não tem emoção, não tem cartinha de amor, não tem café da manhã, não tem nenhum momento para o casal. A gente conheceu um casal que morava no nosso prédio no Brasil, né? Que eles eram um casal bonito, eles tinham 2 filhos e faziam 5 anos que eles não saíam para jantar, você lembra? Sozinhos, Que né, eles sem as saíram porque a crianças. gente inspirou eles, a gente motivou eles, a gente acabou virando amigo deles e a gente inspirou eles para sair. Imagina, 5 anos Sem ter um sem, momento a sem sós ter dos um momento a sós 2. do casal. Loucura, assim, não é possível, assim. Isso é falta de zelo no relacionamento. Eles não pensavam em desistir, estruturados financeiramente, bem posicionados, Acho que mas acomodaram, né, tem gente que se acomoda, né. abandonaram um ao outro, abandonaram a relação de namoro, abandonaram a admiração, o carinho, a edificação, e aí a gente às vezes edifica um amigo, edifica uma pessoa que está precisando, edifica o negócio, mas esquece de edificar quem está do seu lado, de frutificar dentro de casa, né? E aí o terceiro, aquele que tem um relacionamento bom, que tem uma jornada e aí tem que se preocupar. Como é que eu torno isso melhor ainda, né? Porque minha busca da Fabi é como é que a gente torna o nosso relacionamento, o nosso amor ainda mais profundo, ainda mais íntimo, ainda mais entregue. A gente se surpreende o tempo todo, quanto mais a gente passa junto, a gente mais percebe que a gente pode estar mais entregue um para o outro, né? A gente sente essa relação viva. Então perceba que fase que você está do seu relacionamento, que não é só quem está com o casamento destruído, mas quem está com o casamento morno. O morno ele é tão ruim quanto está destruído e é importante pensar Verdade. em como cuidar, levar no cinema, um café da manhã, uma edificação de quem está do seu lado. Como é que eu posso edificar minha esposa? Como é que eu posso fazer ela se sentir mais poderosa, mais forte, mais viva? Porque muitas montanhas que eu subi construindo para nós, para mim, eu estava ali razoavelmente satisfeito. Quando eu terminava de subir uma montanha, eu estava celebrando, a Fabi já puxava a minha próxima montanha. E foi muito importante para eu Com desenvolver essa amor. frequência, desenvolver essa velocidade. Foi importante para mim, porque ela confia em mim, então ela, amor, você pode mais. Não, que bom que você fez isso, agora vai mais. Não, e vice-versa, né, porque quem me acelera, inclusive profissionalmente, é o Paulo. "Não, amor, vai. Não, você tem que fazer". Não é em nenhum momento teve: "Não, amor, não trabalha não, fica em casa e tudo mais". Eu É. falava: "Amor, você tem muitos talentos". Ele falava: "As pessoas precisam te ouvir, vai e faz, vai, eu te dou o suporte aqui", né. Então isso é muito É. legal no nosso E é casamento. até bom de falar isso. Por exemplo, o homem ele tem que prover. Cara, o que que é provisão? Cara, é casa, é o dinheiro em casa, é comida, necessidade dos filhos, toda necessidade de proteção. Isso é provisão. O que vem além de provisão, o enriquecimento, o desfrute num novo nível, é uma construção que pode ser feita em casal. Se a mulher tem condições de não trabalhar, ok, mas eu acho que ela perde a oportunidade de se desenvolver. Se ela vai edificar os filhos, acompanhar, por exemplo, tem pais que dedicam a sua vida para os filhos, né? Para desenvolver os filhos no esporte, desenvolver os filhos na música, desenvolver os filhos na dança, desenvolver os filhos em xadrez, em alguma arte. E aí, ok. Então, ali naquele caso, uma das partes do casal ficar focado em transformar o filho em uma potência faz sentido tá Que aquela vai requer alocação do tempo. tempo, Vai né. requerer tempo. Mas caso contrário, uma mulher que só acompanha os filhos para ir para a escola, ela só dá o suporte em casa, ela não está se desenvolvendo. Se Deus me livre e guarde, acontece alguma coisa com o marido, ela não sabe por onde começar. Ela não sabe o que fazer. A gente viu alguns casos de pessoas próximas a nós que não sabia o que fazer, né? E aí naquele momento a empresa, tudo foi construído, é tomado, leva embora, acaba, se dissolve, é super perigoso, né? E se Deus me livre e guarde, acontece uma coisa com a Fabi, ela entende sobre todos os nossos negócios. Ela sabe como agir em cada um deles com as características dela, com o jeito dela, ela sabe como tocar, como edificar, frutificar todos esses negócios. Então, acho importante sim o desenvolvimento da mulher. O homem, ele gera proteção, a mulher, ela pode se desenvolver e juntos eles devem, inegociavelmente, sonhar juntos. Devem ter uma única conta no banco, devem dividir todos os desafios, as oportunidades. Eu não faço nenhum investimento sem ter o seu apoio, pelo contrário. Eu acho que dos últimos 50 investimentos que eu fiz, se você não tivesse dado o aval, o apoio, eu não teria feito. Eu não teria avançado. Os últimos 50 investimentos que eu fiz, se não tivesse ali a coragem adicional da Fabi na mesa, eu não teria feito. É, isso assim, as pessoas elas têm a impressão: "Ah, mas eu tenho que dar satisfação".
eu tenho que pedir, eu tenho não é isso. Não é você: "Ah, eu sou obrigada a dar satisfação". É você querer a bênção do seu marido. Uhum, É você querer a participação dele uhum, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, te acompanhando em cada decisão. Todas as decisões que eu tomo, eu poderia: "Fabi, você tem o dinheiro lá na conta", ele não nem ligaria, nem veria que eu peguei o dinheiro para comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, mas eu gosto de situar: "Amor, é isso, eu tô pensando em fazer isso, o que que você pensa? Qual a sua visão?", né, "Vamos fazer isso, é o momento", não é. Incluir ele, nas minhas decisões faz com que a gente esteja cada vez mais conectado. E isso serve de lição, uma coisa que você falou muito até era uma pergunta que eu ia te falar sobre ia te fazer sobre conta conjunta, né. Mas teve uma coisa que você comentou sobre a mulher, que muitas vezes tem mulheres que nem sabem com o que o marido trabalha. Tem mulheres que não sabem quanto tem de dinheiro na conta, tem mulher que não sabe senha, tem mulher e ali a culpa dos 2, às vezes o marido de não incluir, ou às vezes a esposa de demonstrar interesse. uhum. Falei: "Seu marido trabalha com o quê? Ele faz o quê? Como é que está funcionando? Você sabe se está bom, se não está? Como é que vocês têm que jogar juntos". Cara, se a mulher sabe que está num momento desafiador, será que eu vou dar uma segurada um pouco aqui nas compras? O que eu posso fazer para contribuir, né, nas despesas de casa? Não, se eu sei que está num momento de progresso, como que eu posso contribuir também para chegar esse marido em casa da guerra? Será que eu estou ali disposta? Não é a questão de estar trabalhando, mas é a questão de você estar interessada pela vida do outro, pelos acontecimentos. Eu acredito que isso faz muita diferença para o casal ele estar cada vez mais unido, cada vez em bloco. É você ter a segurança de poder contribuir e é você ter a segurança de você poder também Desculpa. falar aquilo que você quer viver, né. Então, eu acredito muito sobre isso. E a gente podia ficar aqui falando horas, né, É, porque, eu gosto muito de falar sobre casamento. Eu sou muito feliz de ser sua esposa, de ser casada com você. Cada vez que a gente se aproxima mais de Deus, a gente coloca mais Deus no centro da nossa relação, parece que tudo aquilo que já era maravilhoso consegue ficar é, melhor ainda, né. é. A gente tem todo ano que passa eu falo: "Nossa, eu estou vivendo o melhor ano da minha vida dentro do meu casamento", e ele não é que consegue ficar melhor a cada ano que passa, Uhum. não é clichê, as pessoas que convivem com a gente sabem do nosso casamento, que é É, verdadeiro, que nós somos assim mesmo, e você pode ter isso na sua casa também. Não terceirize a responsabilidade, traz essa responsabilidade para você. é. Quero trazer um pensamento aqui, orar junto, né. As nossas melhores orações é quando elas acontecem juntos. As pessoas elas acham, não sei se elas acham que tem um limite para as coisas boas, mas a gente percebe, quanto mais a gente vive, como você acabou de falar, não tem limite para as coisas boas que você pode ver, pelo contrário, Deus tem muito mais para nós. E uma das formas que eu mais senti felicidade no momento que a gente estava orando, foi o momento que eu estava orando sobre você. Teve alguns momentos que uma coisa é você orar pelo seu marido e pela sua esposa, a outra coisa é você orar com o seu marido e com a sua esposa, a outra coisa é você orar sobre ele, Eu sobre amo. ela, né. Quando às vezes que a gente orou sobre os nossos filhos, que a gente impostou a mão e a gente colocou palavras de Deus, que a gente declarou, a gente fez profecia, a gente falou de palavras de edificação, fez toda a diferença nessa relação. Uma outra coisa que eu acho que quem está aqui nos ouvindo, que é importante para os maridos ouvirem isso, e as mulheres precisam se sentir merecedoras disso também, é que toda vez que eu fui fazer algum investimento em mim, eu tinha dúvida. Mas toda vez que a gente pensou em fazer investimento, eu pensei em fazer investimento com você, o que você me consultou, eu tinha zero dúvida, como você teve zero dúvida comigo. Então, o homem, ele precisa colocar a sua mulher em primeiro lugar. As primeiras coisas que a gente comprou de alto padrão, de alto nível, primeiro eu quis te presentear antes de ter. Eu não poderia ter algo, independente de qualquer coisa que você não tivesse primeiro. Então, essa é uma maneira que o homem pode fazer pela mulher e a mulher pode edificar a identidade do homem. Uma mulher, ela edifica uma casa, ela posiciona uma casa, ela constrói uma casa ou ela destrói uma casa. Ela tem esse poder na mão. Às vezes, se ela não sabe desse poder e ela está lá apática, automaticamente ela não faz ideia do papel, do quanto ela pode fazer a casa dela se tornar florida, se tornar uma grande fortaleza com o amor dela. As mulheres são muito mais inteligentes que os homens, são muito mais cognitivas, são muito mais organizadas. Os homens são muito mais explosivos, muito mais de ação. E aí a gente tem que entender esse posicionamento e saber como é que a gente fortalece um ao outro em cima disso. O que fortalece a ação? Combustível, né? E o que fortalece essa cognição da mulher? A proteção.
para que ela possa se sentir segura e poder ser cada vez mais ela. Então, acho que esse também é um conselho legal para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Que lindo, que lindo. Gente, maravilhoso, né? A gente poderia ficar aqui falando horas. Deixa aqui nos comentários se fez sentido para você esse bate-papo. Eu te aconselho já, se você não assistiu esse episódio junto com seu marido, junto com a sua esposa, já manda esse episódio como prova de amor. Fala, amor, lembrei de você. Eu quero que a gente viva os melhores anos das nossas vidas juntos. E eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Tudo aquilo que a gente coloca atenção, que a gente disponibiliza o nosso tempo para falar, cresce, floresce e vai se tornar um grande jardim. É isso. Amei, Te meu amo, amor. Te amo. Obrigado por estar aqui comigo. Você quer ver o Paulo aqui mais vezes nos jardins? Deixa aqui nos comentários também, que a gente vai adorar. Eu amei. Eu amei. Você gostou de estar aqui? Amei. Pode vir outras vezes? Posso. Então tá bom. Te amo. Beijo. Fiquem com Deus.